trouxe novas, não é isso? O Gesiel essa semana com um grupo de louvor foi lá na Arowal e eles mandaram ver. Sabe qual é a Arowal? Aquela igreja bem grandona ali, né, na Exile Arowal Road. E o Gesiel foi lá, eu pensei que tinha reunido num salão pequenininho de lá, mas não foi no templo mesmo, né? E a parte já estava bonita, estava bem bonito lá, e o Gesiel estava lá mandando mesmo, louvando a Deus junto com a Carla, com a Camila, junto com a Davi ajudou ele também, o Roberto estava lá, também acho que o Kevin também ajudou, e foi muito bom ver vocês cantando, louvando a Deus, em inglês e em português, né? E eu recebi tantos chamados telefônicos essa semana, depois daquilo, né, dizendo que esse grupo de louvor é maravilhoso, que eu quero falar para você, o grupo realmente é maravilhoso, né? O pastor Ken falou comigo lá bem assim, do you have that every Sunday? E eu falei assim, every Sunday more, né? E tem aquela expressão, né? Take for granted. Às vezes a gente take for granted, né? A gente tem o que é bom, mas não entende. Só entende quando a gente perde. Então, em nome de Jesus, não vamos perder nada não, amém? Amém. Mas vamos tomar vantagem da situação, né? Assim, e louvar a Deus, e cantar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar hoje com os irmãos uma pequena série de mensagens, 3 mensagens, sobre o poder da oração. Quem aqui acredita e confia na oração? Amém. Amém? Quem acredita mesmo no poder da oração? Amém. Isso, né? Mas isso também está assim, fica meio fraco às vezes, mas a oração realmente, ela tem um poder tremendo sobre as nossas vidas. E nesses 3 próximos encontros nossos, eu gostaria de falar sobre o poder da oração. E para começar hoje, eu gostaria de falar sobre o poder de uma oração feita por Jesus, e uma oração que aparentemente não foi respondida. Ixi, e agora aí? Se Jesus faz uma oração e às vezes não é respondida, quanto mais eu, né? É assim? E essa é a oração que nós escutamos lá no Getsemane, aonde Jesus foi com os seus discípulos. A palavra de Deus nos diz que Jesus, nós falamos agora sobre a ceia, Jesus celebrou a ceia no cenáculo, ou seja, no 2º andar de uma casa pertinho ali lá de Jerusalém, e logo depois dali, ele saiu para ir com os seus discípulos para um jardim chamado Getsemane, um lugar onde eles amassavam, não é isso? A uva, era um lugar chamado Lagar do Óleo, era onde eles faziam aquele amassamento das uvas, e ali então é aquele lugar chamado Getsemane, e Jesus foi para ali orar com os seus discípulos. E é o seguinte, irmãos, a oração ela é tremendamente importante, e muitos de nós às vezes passamos, não é isso? Daquela condição de fazermos uma oração de qualquer maneira, assim vai. Eu já falei para os irmãos, né, que lá no Brasil, meu pai, ele não tinha Jesus como Salvador, e ele observava tudo que a gente fazia, e a gente ia para a igreja todo domingo de manhã, mas antes de ir para o domingo de manhã para a igreja, a gente tinha que ir na feira comprar a galinha, ou comprar o que fosse, né? E quando tinha que trazer galinha era um problema, porque eu tinha medo da galinha, eu carregava a galinha assim, e eu chegava em casa com o braço todo torto, ia para a igreja com o braço torto, de medo da galinha me dar, né, uma bicada, ou o que seja que fosse. Mas eu lembro que um dia, nós chegamos à igreja, a galinha estava lá, nessa época eu comia galinha ainda, né? Pastor, por que você não come mais galinha? Não sei, eu comi quando era criança, mas agora não consigo mais. Mas a gente estava ali, estava comendo ali, chegamos da igreja, fomos comer, e eu lembro que eu sentei, e minhas irmãs também sentaram, mas elas comeram, eu tive que sair e eu voltei. E na hora que eu voltei, o prato já estava ali, minha mãe deixava tudo direitinho, e eu comecei, né, já orando, mexendo o garfo e a faca, né? Senhor, em nome de Jesus, já abençoe a comida, que o Senhor possa cuidar de mim. E quando eu ia falar amém, já estava aqui na minha boca já o garfo. E eu falei amém. E quando eu abri o olho, meu pai estava com a cara bem assim atrás de baixo de mim, né? Que oração mais rápida é essa? Que oração sem cabimento é essa, né? E meu pai, que não era crente, ele falou assim, na hora que você orar para o seu Deus, ore um pouco direitinho mais, né? Não fica orando ao mesmo tempo, né? E fazendo com o garfo e com a faca. E aquele dia ali eu aprendi um pouco disso. Porque às vezes a gente quer fazer para Deus aquela oração de 2 minutos. Manda para mim. Chega na hora de dormir. Senhor, eu estou cansado, dá uma noite em paz, amém. Puf, né? E desmaia. Por isso que eu falei com alguns de vocês, não deixe para ler a Bíblia só na hora de dormir, se na hora de dormir te dá muito sono. Leia então de manhã cedo. Porque se você começa a ler, você dorme e acaba não usufruindo aquilo que você ia fazer ali. Mas a oração, ela tem um poder tremendo. Ela tem um poder tremendo nas nossas vidas. No livro chamado, não é isso? Construindo uma igreja através de pequenos grupos, não é isso? Pela Zolderman, esse rapaz Bill Dorway, ele escreveu a história de um senhor, não é isso? Que se chamava Bruce Robinson. Em Bruce Robinson, em 1998, ele estava com a sua família saindo ali da cidade de Chicago para a cidade de Phoenix, no Arizona. E esse rapaz,
carros grandes, né, esses trailers para a família. E ele colocou a família todinha e ele estava feliz naquele Natal, porque ele estava indo de Chicago até Arizona e ele ia visitar todos aqueles estados, passando com a sua família por todos aqueles lugares. E acontece que um certo percurso, um certo lugar daquele trajeto, ele disse que ele ia andando, ele ia caminhando, ele ia dirigindo, e de repente, uma mulher vestida de preto entrou na frente do carro. E ele não teve tempo de frear, ele tentou frear, e aquele trailer, ele pegou naquela mulher, a cabeça dela bateu no windshield, no vidro, e o corpo dela saiu para o lado, e ele parou o carro, e logo chamaram a polícia, logo chamaram os bombeiros, e eles vieram, e ele então passou a ter um problema muito grande, porque ele tinha atropelado alguém. E embora ficou constatado que aquela mulher estava tentando suicídio naquele momento, foi um problema sério para ele. E ele então e sua esposa ligaram cada um para a sua igreja, para os pequenos grupos, para as pessoas que elas gostavam, para as pessoas que elas liam a Bíblia com elas e pediram oração por aquilo que estava acontecendo, por aquela mulher. E aquele homem, ele ficava perguntando ao Senhor, Senhor, por que isso? Aquele momento emocional, ele podia ver que aquela mulher tinha batido no vidro, ele praticamente tinha tirado a vida de uma pessoa, ele estava em estado grave no hospital, e ele perguntava, Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, nesse processo, as minhas emoções estão confusas, eu não consigo entender o que está acontecendo. O Senhor tem que me dar força para continuar fazendo isso, para continuar vivendo dessa maneira. E diz que quando ele estava ali pensando nisso, veio à cabeça dele Romanos 12:15, que dizia, né, chore com aqueles que choram. E ele então, com aquele pequeno grupo, todo aquele grupo orava por ele e pela esposa. Um pequeno grupo orando por ele, um pequeno grupo orando pela esposa. Pela recuperação dele, emocional dele, pelo que ele tinha visto, e também pela recuperação daquela mulher. E a moral da história, para mim, nesse caso com nós, é o seguinte, irmãos, e ele deixa bem claro, ele diz, hoje, por favor, encontre na igreja uma comunidade que ore com você, porque amanhã, certamente, você vai precisar. Certamente, você vai precisar de pessoas que orem com você. Eu gostaria que você nessa noite pudesse prestar bastante atenção nessa mensagem, porque nessa noite, ali no Getsemane, Jesus precisou que pessoas orassem com ele, mas ele não encontrou quem orasse com ele. E sozinho, ele toma a culpa pelos nossos pecados. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26, versos que vão do verso 36 até o verso 45. Mateus, verso 36 a 45 do capítulo 26. Está aparecendo aqui na tela para você e você pode acompanhar também por aí, mas o texto da palavra de Deus está aí e diz assim: Então chegou Jesus com eles, os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, está de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo ele as mesmas palavras. Então voltou e chegou junto aos seus discípulos, e disse-lhes: dormi agora, e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Senhor, mais uma vez, ó Pai, diante de nós, e diante da tua igreja, para que está a tua palavra,
E nessa noite, ó Deus, mais uma vez nós pedimos que o Espírito Santo de Deus, aquele único, ó Pai querido, que pode ajudar-nos a discernir, a entender, a compreender, que Ele agora, nesse momento, tenha livre acesso ao meu coração, ao coração da igreja, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração e da tua igreja sejam todas em louvor a Ti. Que o Senhor possa achar lugar, ó Deus querido, em nossos corações. Que nessa noite, ó Deus querido, o Senhor possa achar pelo menos 3 que queiram orar, que queiram buscar, que estejam prontos com o Espírito e com a carne pronta para fazer e cumprir o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. 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 O Getsemane é um pequeno jardim logo ali do lado de Jerusalém. Érica e eu estivemos ali, e ali existem uns pés de oliveiras, né, isso, de olive trees, né, isso, muito grandes, muito antigos, alguns deles com quase 2.000 anos de idade, alguns com mais de 2.000 anos de idade, que segundo os judeus já estavam ali na época que Jesus esteve ali. E é um lugar lindo, é um lugar que onde você chega, você não consegue ficar sem sentir um pouco da presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, no mesmo relato no livro de Lucas, que Jesus costumava ir ali para orar. Onde você costuma ir para orar? Onde você costuma ir para orar? Onde você costuma ir para orar? Você tem um lugar onde você ora? Você tem um lugar onde você vai ali e regularmente, ou algumas vezes você busca o Senhor? Pode ser na sua casa, mas pode ser quando você está fora da companhia do seu esposo ou da sua esposa. Você tem um lugar onde você pode parar o carro e você pode orar e buscar a presença do Senhor. Se você não tem um lugar assim ainda, eu quero falar com você nessa noite. Procure um lugar onde você constantemente possa buscar a presença do Senhor. E Jesus agora leva os seus discípulos ali àquele jardim. E a palavra de Deus diz, quando ele chega ali, ele fica num lugar, ele vai mais para frente um pouco, e ele começa a orar. E ele leva consigo 3 dos seus discípulos, mais perto, para poder estar orando com ele. E os irmãos têm que entender esse texto, porque um pouquinho antes disso acontecer, houve a ceia do Senhor, e um pouquinho antes aí, Jesus Cristo disse para os seus discípulos, eu vou ser entregue na mão dos romanos, e vocês vão me negar, e vocês vão dizer que não me conhecem, e vocês vão olhar para mim e fazer de conta que eu não estou nem ali. E os discípulos se enfureceram, Senhor, de maneira nenhuma vamos te negar. E Pedro, com toda aquela insolência, com toda aquela prepotência, com toda aquela força de espírito, ele disse, nunca pode todos os discípulos te negarem, mas eu vou ficar com você. E a palavra de Deus diz que Jesus tinha ouvido aquilo, mas ele disse, olha, vocês não sabem direitinho o que estão falando. E Pedro é um desses que o Senhor Jesus leva à terra. O livro de Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, diz, fira o pastor e as ovelhas dispersarão. Fira o pastor e as ovelhas dispersarão. Jesus sabia que isso ia acontecer. Jesus sabia que logo depois que ele fosse entregue aos romanos, os seus discípulos iam dispersar. Os seus discípulos iam negar. Ia ser por um pouco de tempo, por um espaço pequeno, mas isso aconteceria. O livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 10, diz que foi a vontade do Senhor nosso Deus. Foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi a vontade de nosso Deus que Jesus fosse esmagado e sofresse. E Jesus sabia que esse momento estava acontecendo, aonde ele agora estava praticamente sozinho. E diante daquela solidão, diante daquela tristeza, diante daquele momento, ele pede aos seus discípulos, alguns, para vir e orar com ele. Estava no hospital essa semana com a Bruna, e eu lembro que estava todo mundo ali cansado, alguns dormindo, alguns não, a gente estava ali pela madrugada, andando, entrando pelo dia dentro, e eu lembro que a Érica disse para mim, né, vai para casa, não é isso? Vai para casa. E eu disse para Érica, não, eu não posso ir para casa, eu tenho que ficar aqui e orar. Eu tenho que ficar aqui e orar. Porque mesmo através do cansaço, é necessário que nós oremos, que nós busquemos. Meu irmão, nessa noite eu quero dizer uma coisa para você que está cansado. Eu quero dizer uma coisa para você que não vê mais a solução do seu problema.
Talvez você não vê a solução daquilo que você quer que a sua esposa faça. Talvez você não vê a solução daquilo que você quer que o seu marido faça. Talvez você não vê a solução para o seu trabalho. Talvez você não vê a solução para o seu futuro. Talvez você não vê a solução para a doença ou enfermidade de um familiar seu. Nessa noite eu quero falar para você, não canse, continue orando, continue buscando ao Senhor, porque Ele vai te dar a vitória. Amém. A vitória do Senhor virá através da tua oração, através do teu coração, através do teu arrependimento sincero diante do Senhor, da tua mente, entendendo que o Senhor ama aqueles que o servem. Ele quer estar com você, Ele quer passar por esse momento de dificuldade com você. E Jesus agora estava ali, naquele lugar, sombrio, mas com aquela lua bonita, talvez com aquela noite bem calma, mas Jesus se sentia só, porque ele sabia que logo, logo, ele seria entregue aos romanos, e ele morreria pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Naquela noite, irmãos, eu posso imaginar que a primeira coisa que aconteceu é que em Jesus, houve a manifestação profunda de uma tristeza. A manifestação profunda de tristeza aconteceu em Jesus naquela noite. O texto diz que, ele diz, triste Jesus estava, mas o texto diz que Jesus não estava somente triste, ele disse que ele estava profundamente triste, ou seja, ele estava dominado pela tristeza. Dominado pela tristeza. E se nós formos olhar no dicionário, o que a palavra triste quer dizer, tornar-se triste quer dizer afetar com tristeza, causar aflição, magoar, afligir, ofender, tornar alguém preocupado, fazê-lo receoso, angustiar-se, estar ansioso em grande aflição ou angústia, deprimido. Isso é tristeza. E a palavra de Deus diz que Jesus não estava somente triste, ele estava profundamente triste. O Senhor sabia que Ele pagaria pelo teu pecado e pelo meu pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz, carregando Ele mesmo em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas nós fomos sarados. Amém. Jesus sabia que logo, logo, Ele morreria pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele sabia que ele ia passar uma aflição muito grande, porque Jesus não conheceu o pecado. Mas ele era aquele que iria ser entregue, aquele que seria sacrificado por mim e por você. O livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, diz, seria maldito pela justíssima lei de Deus. É isso? Assim diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus sabia que ele era maldito agora, porque seria pendurado na cruz do Calvário, não pelos pecados que ele cometeu, mas pelos pecados que eu cometi. Essa é a razão da tristeza de Jesus naquele caminho. Porque naquele momento, ele podia olhar e ele podia ver o seu pecado e o meu pecado. Então Jesus vai orar ao Senhor. Jesus vai e se separa para que ele possa estar procurando em Deus as forças para passar aquela dificuldade. Quantos de nós, quando enfrentamos a dificuldade, muitas vezes saímos da presença de Deus? Quando uma aflição vem, ou quando um caso sério vem, ao invés de buscarmos a presença de Deus, nós reagimos de uma maneira de raiva, ou impetuosos, começamos a fazer tudo, menos buscar o auxílio de Deus para aquela situação. Heidi Newmark, no seu livro, não é isso? Espaço, ou Espaço que eu Respiro, de 2003, ela escreveu uma historinha e ela contou a história de uma menina muito interessante. Ela conta a história de uma menina chamada Shana. E Shana, ela ia na igreja todo domingo. E o desejo de Shana, o desejo maior que ela tinha, o desejo que ela mais tinha no seu coração, era ter uma bicicleta. Eu não sei quantos de vocês, quando criança, tinham o desejo de ter uma bicicleta, mas esse era o desejo daquela criança. Mas aquela família era uma família conturbada, era uma família problemática. E Shana não conseguia ganhar aquela bicicleta. Até que com 9 anos de idade, essa era a idade dela, a igreja se reuniu e fizeram uma oferta e deram presentes. E Shana agora ganhou uma bicicleta azul, bonita. E ela levou para casa e começou a limpar aquela bicicleta e enfeitou
que deixou aquela bicicleta toda bonitinha, e ela ia para a escola, aquela bicicleta toda feliz, mas na casa dela, junto com a família dela, com o pai e com a mãe dela, vivia um tio dela. E esse tio, que se chamava Joe, ele era dependente de drogas. E um certo dia, Joe acorda de manhã cedo, vê aquela bicicleta, pensa nas drogas, pega a bicicleta, vende as bicicletas e consegue então as drogas que ele necessitava. E Shana continuou a estar muito triste com aquilo, porque tanto tempo demorou para ela ganhar aquela bicicleta. Ela pediu a Deus na igreja aquela bicicleta, e foi por isso que os irmãos ouviram e deram aquela bicicleta, e agora aquela bicicleta foi pega pelo seu tio e foi vendida. E acontece que um domingo de manhã cedo, quando ela estava toda bonitinha, toda arrumada para ir para a igreja, né? E normalmente no Brasil, quando a gente é criança, também a gente é assim, eu não sei como é que é você, Alex, em casa, mas no domingo a gente procura aquela roupa mais bonitinha, mais direitinha, para ir para a igreja todo direitinho, e Shana conseguiu aquele vestido branco, tão bonitinho, bem cedinho, ela acordou para ir para a igreja. Quando ela acordou para ir para a igreja, o tio dela tinha saído e ele estava chegando em casa. E quando ele estava chegando em casa, ele então chega perto de Shana, e quando chega perto de Shana, ele tem uma camiseta, e na camiseta dele, alguém tinha dado para ele, a camiseta dizia, diga não às drogas. E Shana, quando olhou o seu tio com 9 anos de idade, e com 9 anos de idade, às vezes a gente é impetuoso, a gente fala aquilo que não deve, né? E ela olhou para o tio e falou assim, tio, por que você não lê o que está escrito na sua camiseta? E aquele tio Joe, com a mão bem forte, deu um tapa muito grande no rosto de Shana, de tal maneira que a roupa dela ficou toda cheia de sangue. E Shana saiu mesmo assim para a igreja, chorando, triste. Ela chega na igreja, e na igreja ela encontra a Hayley, essa mulher que está escrevendo a história de Shana. E Hayley agora pega a Shana, e ela consegue levar para o banheiro, e tenta limpar aquela roupinha dela bonitinha, e ela começa então a dizer para a Shana, vai, está tudo bem, está tudo certo, vai ficar bonitinha a sua roupa, não preocupa não. E elas então entram para o templo, para orar, ou para servir a Deus, como nós fazemos aqui. E o pastor levantou, depois da mensagem, e estava todo mundo sentado, e ele perguntou, alguém tem algum pedido de oração? E Shana levantou lá de trás e disse, eu peço oração pelo meu tio Joe, que Deus possa tirá-lo das drogas. E aquela igreja começou a se comover, porque aquela menina que foi espancada pelo seu tio, pedia pelo tio oração. Quantos de nós agiríamos assim, se fôssemos espancados por alguém? Quantos de nós vimos na igreja, e alguém na igreja nem olha para a gente, talvez porque não olhou, e a gente fica zangado e passa 3, 4 domingos sem vir na igreja, como que Deus vai ver? Ela não olhou para mim, não? Deus vai ver o que eu vou fazer com ele. Também eu deixo de ir na igreja. Também eu deixo de fazer a vontade de Deus. Também eu deixo de servir a Deus. Nós não estamos fazendo favor nenhum a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Nós precisamos desse Deus. Mas nós precisamos desse Deus de Shana, de um coração puro, que entende que todas as coisas pertencem a Deus. E que Deus pode não só restituir a bicicleta que ela tinha, mas também restituir o tio dela e tirá-lo das drogas. O Senhor sentiu tristeza ali no Getsemane. Ele sentiu tristeza por você. Ele sentiu tristeza por mim. Mas em segundo lugar, ali no Getsemane, o Senhor se sentiu profundamente só. Profundamente só. O texto diz que Jesus chega ali naquele lugar e ele levou consigo os seus discípulos, mas ele levou os discípulos mais chegados. Ele levou a Pedro e os filhos de Zebedeu, pois ele precisava daquele momento do apoio. Precisava do apoio. Precisava de alguém que estivesse intercedendo com ele. Irmãos, quantos de nós às vezes enfrentamos necessidades, enfrentamos alguma situação de desespero e nós não temos uma pessoa para chamar, uma pessoa para orar conosco? E muitas das vezes nós não temos essas pessoas porque nós mesmos nos encasulamos em nosso próprio mundinho e achamos que o mundo tem que girar ao nosso redor, quando nós temos que ser parte do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, nessa noite eu vou proclamar na igreja, procure alguém que possa orar com você. Procure alguém que possa te ajudar em espírito, buscando a presença do Senhor. O Senhor Jesus se sente só. Ele está ali agora e ele está praticamente só. Ele diz, ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui, eu preciso da companhia de vocês. Ficai aqui, possam orar comigo. Fiquem aqui, vocês fiquem aqui. E Jesus vai orar. E quando ele volta, eles estão dormindo. A palavra diz que eles estavam cansados. E ele disse, nem uma hora vocês puderam
uma hora vocês puderam ficar comigo. Irmãos, eu passei por um texto que eu achei interessantíssimo, eu achei isso na internet, e o texto eu queria que você prestasse bastante atenção, porque esse pastor, ele disse, ele chegou no domingo na igreja, e o pastor aqui devia ter feito isso já também, ele colocou ali na porta uma nota dizendo, nota de falecimento. E o povo começou a chegar e olhando ali, igual tem uma nota ali no vidro ali, e o pastor colocou na frente da igreja, nota de falecimento. Ele colocou dessa maneira, faleceu nessa última quinta-feira, na igreja, aqui nessa igreja de negligentes, a dona reunião de oração. E ele disse, ela se encontrava enferma há vários meses. E ele disse, ela foi proprietária de grandes avivamentos bíblicos aqui, e de muito poder e influência no passado, porém morreu pobre, desprovida da sua glória. A causa da sua morte foi a frieza de coração, desobediência crônica, joelhos endurecidos, fraqueza de ânimo e descanso. Ela poderia ter sobrevivido se ao invés de lhe darem um xarope de reunião social, tivessem cuidado melhor dela e dado a ela o óleo do Espírito. E essa é a realidade da nossa igreja, porque não temos mais reunião de quarta-feira de oração, porque nós não vimos aqui botar o joelho e orar ao Senhor. Mas quando estamos na necessidade, não vamos achar ninguém que gaste nenhuma hora para orar conosco, porque não estamos orando ao Senhor. Homens dessa igreja, toda segunda-feira nós temos oração de 8 às 9 da noite. Você quer uma casa curada pelo Senhor? Comece pela oração. Comece buscando ao Senhor. O Senhor não conseguiu que os seus 3 discípulos ficassem ali 1 hora. Ah, pastor, se os discípulos não conseguiram orar 1 hora, então também eu não vou vir não, porque se eles não conseguiram, eu também não consigo. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocar-lhe enquanto Ele está perto. Amém. Ele quer mudar a sua vida. O Senhor Jesus se sentiu só. Muitos de nós nos sentimos só. E Jesus voltou e viu os seus discípulos cansados. Eles estavam ali desfalecidos. Ao falar dessa solidão, não é isso? A sua necessidade de apoio e companhia. Em Lucas nós vemos que o texto de Lucas é um pouco diferente de Mateus. Diz que quando Jesus estava só, um anjo apareceu e o anjo do Senhor o confortava. Essa é o que Lucas diz no seu mesmo relato desse texto. Os discípulos não puderam orar com o Senhor, mas o Senhor mandou um anjo para consolar o Senhor. Quem é que gostaria de receber um anjo do Senhor? Amém. De Jesus. Dobre o seu joelho. Amém. Busque ao Senhor e Ele vai mandar anjos para estar com você. Amém. Em terceiro lugar, naquela noite, não só Jesus estava ali triste, não só profundamente triste, não só ele estava só, mas Jesus naquele momento como homem, ele estava limitado à fragilidade humana. Ele estava ali na questão de homem, na situação de homem, a carne dele, ele referindo a ele mesmo, ele estava fraco. Ele estava precisando de algo mais. Os discípulos estavam dormindo, porque os seus olhos estavam cansados. E Jesus estava ali agora. E ele disse para eles, vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus está dizendo isso, eu também agora estou fraco. Não fraco porque eu sou Deus, porque a palavra de Deus nos diz, e nós estudamos isso na classe de Cristologia, que Jesus ele é homem, mas ele também é Deus. E naquele momento de homem, o Senhor começa a perguntar algumas coisas, e a colocar algumas coisas também diante de nosso Deus. Tanto é que ele vai então para o nosso último ponto dessa noite. Ele então agora, ele pede a vontade do Pai. Ele está fraco. Ele pede a vontade do Pai. Ele diz no versículo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O cálice, aquilo que ia acontecer com ele, a porção que ele receberia, a experiência de ser crucificado pelo seu e pelo meu pecado, não pelo pecado dele mesmo. Se fosse possível, ele pedia, passe esse cálice de mim. Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9 diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como um forte
forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, o Filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, às vezes nós vamos pedir uma coisa ao Senhor, e a resposta vai ser não. Ou a resposta vai ser agora não. E aí o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vejo uma quantidade de crianças às vezes na igreja que elas pedem as coisas aos pais. Eu vou falar uma coisa para vocês, né, irmão? Coisa feia é quando o filho faz o pai passar vergonha, é ou não é? Fala a verdade, é ou não é? Ensina ele em casa. Corrija ele em casa, que ele não vai fazer isso com você. E se você não corrigir o seu filho agora, quando ele é novo, quando ele for grande, você vai chorar e vai chorar muito por ele. Em nome de Jesus, irmãos, receba essa palavra do pastor. Corrija o seu filho agora, porque depois ele vai te encarar. E depois ele vai até te bater, porque a palavra de Deus diz que no fim dos tempos também vão ser pais contra os filhos, filhos contra pais. E às vezes você vê o pai falar com o filho, silêncio, eu quero. Irmão, Jesus Cristo era o Filho de Deus. Imagina Jesus dizendo, oh Deus, tira essa cruz de mim. Ele tinha todo o direito, mas ele entendia quem era o pai. Ele sabia quem era o pai. Ele sabia que a vontade do pai era maior do que a dele. E ele sabia que ele tinha concordado em fazer uma coisa, morrer por você e morrer por mim. E embora não tivesse culpa alguma, ele seria pendurado ali naquela cruz por você e por mim. Por você e por mim. Jesus não esperneou diante da cruz. Jesus tomou sobre si as nossas aflições e ele foi até a morte. Ele foi até a morte, porque ele amou a você e porque ele amou a mim. E ele disse, se for possível, afasta de mim. Se for possível, afasta de mim. David Green é o dono de uma grande companhia na América, chamada Hobcraft, ou Hoblog. Hoblog é uma companhia grande, você pode clicar no Google. Em 1986, por causa da crise econômica da América naquela época, ele passou um sufoco muito grande. E ele recebeu na sua casa a carta dizendo que o banco ia foreclosure, né, ia fechar, ia vender a propriedade onde ele tinha sua filha. E no livro chamado, não é isso? Você ore pelos seus negócios, Susana Jordan, ela diz que David todo dia, no final da tarde, quando ele recebeu aquela notícia, daí por todo dia em diante, quando terminava o seu horário de expediente, ele entrava debaixo da sua mesa, ele ajoelhava e pedia que Deus pudesse tirá-lo daquela situação. No ano de 2006, a Hoblog teve um faturamento positivo, depois que ele pagou tudo, de 1,5 bilhão de dólares. Porque ele orava debaixo da cama, ou debaixo da mesa do seu escritório. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Ore na casa das suas patroas, ore na tua casa, ore no teu trabalho, ore dentro da tua van, ore no seu quarto, ore em qualquer lugar, busque a presença do Senhor, porque Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Mas é necessário que você crê. É necessário que você crê. Irmãos, terminando nessa noite, essa oração do Senhor Jesus, ela parece que não foi ouvida. E logo, Jesus voltou a segunda vez e eles estavam dormindo. Ele voltou a terceira vez e ele disse, olha, agora vocês podem dormir. Agora continuem dormindo, porque eu vou ser entregue na mão daquele que vai me pegar. E logo vinha e levava Jesus. Logo vinha e levava Jesus. Deus não respondeu a oração de Jesus tirando dele aquele cálice, mas aquele tempo que Jesus gastou ali diante do Getsemane foi o tempo que ele precisava para adquirir forças suficientes para morrer na cruz do Calvário pelo seu pecado e pelo meu pecado. Ele teve força de ir até a morte, e morte de cruz, porque ele gastou aquele tempo ajoelhado no Getsemane, buscando do Senhor o conforto do Senhor. Você quer chegar até o fim da sua carreira, de acordo com a vontade de Deus? Dobre o seu joelho e peça forças ao Senhor. Amém. Porque Ele pode te dar forças. Amém. Ali no Getsemane, Jesus achou força
Jesus confiou em você. Jesus fez por você. Jesus também espera de você. É necessário que nós estejamos voltados realmente para a oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos a Deus, buscando a Deus em primeiro lugar. Um missionário aqui dos Estados Unidos foi para a África, e ali na África, e nós temos alguns missionários na África, e você pode ver no Facebook, eles andam muito de bicicleta de uma vila para outra, e disse que esse missionário, quando ele ia passar de uma vila para outra, ele viu que tinha uma floresta assim meia seca, mas uma floresta grande que ele tinha que caminhar, e ele resolveu então naquela noite ficar na entrada da floresta, na vilazinha antes da floresta, e parou ali perto da vila, mas não entrou na floresta. E dormiu para recuperar forças. Disse, não, amanhã de manhã eu vou para lá. E dormiu ali naquela noite, e de manhã cedo ele pegou a bicicleta, atravessou a floresta, e na outra vila ele começou a pregar a palavra do Senhor, e lá naquela vila ele pregou a palavra do Senhor, e um dos assaltantes que costumava assaltar naquela rua à noite aceitou Jesus. Ele ouviu a palavra e aceitou Jesus. E ele olhou para aquele missionário e disse, querido, eu aceitei Jesus, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Cadê aqueles 26 homens que estavam com você ontem à noite? E o missionário ficou espantado, disse, 26 homens comigo ontem à noite? Ele disse, eu fui lá para te roubar, para te assaltar. Na verdade eu queria te matar. Mas tinham 26 homens lá, ao seu redor, armados, e você dormia e eles olhando por você. E o missionário pediu a Deus, agradeceu a Deus aquele livramento, né? E passou na vida dele. 2 anos depois, a Junta de Missões trouxe ele de volta para os Estados Unidos. E Débora Alves, ao escrever essa história no seu livro, ela diz que ele foi levado a uma igreja aqui dos Estados Unidos para pregar a palavra de Deus, e lá nesse lugar, ele mencionou o fato que tinha acontecido com ele. E naquele momento ali, quando terminou o culto, um homem o procurou e disse, foi tal dia? Sim, foi tal dia. 3 anos atrás, foi uma terça-feira, ou foi um dia assim, foi. E ele disse, naquele dia aqui na igreja, mencionaram o seu nome para a oração. E eu convoquei 26 homens. Nós passamos a noite orando por você. Se você não acredita no poder da oração, nessa noite, entenda que Jesus ouve a tua oração, mas Jesus procura um coração que esteja pronto a buscá-lo em espírito e em verdade. Terminando nessa noite, eu queria dizer para você que nem toda oração, a resposta é sim. E eu queria que você entendesse isso nessa noite. Mas mesmo quando a resposta da oração é não, o Senhor está te preparando para outra resposta que você não entende. Mas se você não entende isso, nessa noite eu digo, abre o teu coração, abre a tua mente, porque o Senhor quer fazer uma grande obra na tua vida. Ele quer te levar pelo despenhadeiro, Ele quer te levar pelo vale da sombra da morte, Ele quer que você chegue lá tranquilo, continue buscando ao Senhor, Ele vai fazer. Amém. Mas essa semana, a experiência do Facebook com a Bruna foi uma experiência tremenda. Eu vou pedir para eles colocarem o vídeo, logo eles vão soltar o vídeo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. Porque há 3 semanas atrás, ou há 4 semanas atrás, a minha irmã Cristina acordou de manhã cedo na casa e ela ligou a televisão e tinha um pregador pregando a palavra de Deus. E quando aquele pregador pregava a palavra de Deus, ele disse que ele foi levado lá para a África, para uma cidade onde estava cheia de pessoas que estavam enfermas. E aquele pregador pregava a palavra, e Cristina disse que ela estava ouvindo, e ele disse que ele chegou ali no primeiro domingo, ele se preparou para poder então pregar a palavra. E preparou uma mensagem como o pastor prepara, e escreve no iPhone, e coloca em tudo quanto é lugar, e põe nota na Bíblia, e mesmo se eu esqueço de falar uma opção de coisa, e vocês dizem que eu falo muito, eu tenho que terminar de falar, não é assim? E aí o que aconteceu? Disse que aquele pregador ele não conseguiu pregar, não conseguia pregar. E na frente da igreja, a única coisa que ele conseguia fazer é assim, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. E cantava essa música. E o primeiro domingo ele cantou, e o segundo domingo ele cantou, e no final do 3º mês ele cantava, só isso, ele não conseguia pregar. Ele só conseguia cantar. E diz que no final do 3º mês, no final daquele 3º mês, a igreja começou a cantar com ele. E ele cantou, e uma mulher começou a cantar, e a outra começou a cantar, e naquele lugar, muitas almas não só foram salvas, mas foram curadas da enfermidade de câncer, de AIDS, de paralisia, de toda coisa. E ele entendeu uma coisa naquela questão, naquele sofrimento. Ele entendeu
o seguinte: Deus me disse uma coisa, quando você tem problema, pare de espernear e de falar, louve o meu nome, engrandeça o meu nome, diga que através do sofrimento Ele vai ser glorificado. Amém. E a Cristina contou para a Bruna isso. E a partir daquele dia a Cristina começou a falar com a Bruna: Bruna, né, você vai operar, eu queria cantar com você todo dia, Yes, Jesus Loves. Yes, Jesus Loves. E toda hora que a Cristina via a Bruna, Yes, Jesus Loves. Até que a Bruna ficava meio zangada, um dia eu estava lá, eu falei: tá bom, mano, Yes, Jesus Loves. Né? De Cristina fazer. Mas essa semana, quando nós estávamos no hospital, o médico saiu e quando ele chamou a família, ele disse: a Bruna vai ficar com uma sequela no falar. Ela não vai falar bem, ela vai precisar de terapia. A Bruna vai ter sequela no falar, ela não vai falar, ela vai ter que ter terapia. Mas a terapia vai consertar. Eu creio que vai consertar, o médico falou. Mas foi muito forte, ela vai ficar com sequelas na hora de falar. Na hora que ela estava terminando a operação, eu pedi ela para mover os pés, ela não moveu. Eu pedi ela para mover a mão, ela não moveu. Eu pedi ela para falar, mas a resposta dela é muito lenta. Ela está com problema na hora de falar. Foi o que o médico falou. A gente foi visitar a Bruna no UTI, aqueles que estavam ali com a gente. A gente entrou lá na sala de emergência e eu entrei e ela já tinha cantado lá dentro comigo e com Érica, não sei, com o Cristiano, mas aí eu voltei para fora e eu esqueci de gravar. Eu pedi a Vanessa para entrar lá dentro com o meu iPod e gravar. Né? Com o meu iPhone, iPad, não sei como é que é o nome do negócio, e gravar. Dá para colocar o vídeo? Eu queria que você visse o vídeo, porque ela voltou lá dentro e ela fez isso com a Bruna, ela que a Bruna fez, né? Vai! Já, quero só mandar um beijinho. Thank you. Ele disse que ela não ia falar, ela saiu cantando. Glória a Deus. Deus é o Deus que te ama. Deus é o Deus que quer mudar a sua vida. E nessa noite eu sei que você está batendo palma, mas eu quero dizer para você o seguinte: esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que quer mudar a sua vida, esse é o Deus que quer fazer a diferença em tanto. E nessa noite eu quero dizer para você: esse é o Jesus que loves you. Esse é o Jesus que morreu por você na cruz do Calvário. Esse é o Jesus que no Getsemane orou. E no Getsemane pediu ao Senhor: se for possível, afasta esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Amém. Você nessa noite está disposto a dizer para o Senhor: Senhor, que seja feita a tua vontade em mim? Abaixe sua cabeça nesse momento. Abaixe sua cabeça. Talvez você entrou aqui nesta noite e você já ouviu de Jesus Cristo, já ouviu de quem é a pessoa de Jesus Cristo e de o que Jesus Cristo faz na vida de outras pessoas. Mas talvez Jesus Cristo não fez ainda na sua vida. E nessa noite eu estou dizendo para você uma coisa: o Espírito de Deus está aqui. E Ele está dizendo para você: eu sou Jesus que te ama e que quer mudar a sua história. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está afastado do Senhor. Você está afastado da presença de Deus. Você já aceitou Jesus um dia, mas você está afastado de Deus. E nessa noite o Senhor está falando com você: eu tenho algo com você. Eu sou o Jesus que loves you. Eu sou o Jesus que quer mudar o teu futuro. Eu sou o Jesus que quer mudar o teu presente. Amém. E nessa noite eu quero perguntar a você, bem simples: se você nunca na sua vida teve a oportunidade de dizer: Jesus, eu te amo, como o Senhor me ama. E se você nessa noite, não importa a sua situação, se você tem problema com drogas, como aquele Joe, tio daquela Xana tinha, se você tem um problema com o seu marido, com a sua esposa, com o seu trabalho, não importa qual seja o seu problema, eu digo para você: com Cristo no seu barco, tudo vai muito bem. Ele pode mudar a tua vida, o teu presente, o teu futuro. E se você não tem esse Jesus como teu Salvador, nessa noite Ele quer te conhecer, Ele quer ser o amigo, Ele quer andar com você. Amém. E nessa noite
quero te perguntar, se você nunca fez essa decisão antes, seu pai pode saber de Jesus, sua mãe, seu irmão, seus filhos até podem conhecer de Jesus, mas você nunca disse para o Senhor Jesus: Jesus, vem habita em meu coração. E nessa noite, você entendeu a mensagem do Senhor, não tem ninguém olhando para você, e você quer tomar essa decisão ao lado do Senhor, levante a tua mão, eu quero orar por você. Se você quer reconhecer Jesus como teu Salvador, sim, pastor, eu reconheço Jesus como meu Senhor. Nessa noite, eu quero esse Jesus que quer me amar. Nessa noite, eu quero aceitar esse Jesus como meu Salvador. Levante a tua mão aí abaixo, eu quero orar por você, não tenha vergonha. Nessa noite, levante a tua mão e diga: Senhor, eu estou aqui, o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Levante a sua mão aí abaixo, eu quero orar por você, não tenha vergonha. É um momento difícil, irmãos, esteja orando. O Senhor está trabalhando em alguns corações nessa noite. Se você ainda não tem Jesus como teu Salvador, essa é a oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde. Nessa noite o Senhor está falando: levante a tua mão aí abaixo. Levante a tua mão, eu quero orar por você, não tenha medo. Levante a tua mão. Ou talvez você está afastado do Senhor Jesus e nessa noite você viu que o Senhor Jesus pode voltar a ser o Senhor da tua vida. Você quer se reconciliar com o Senhor? Levante a tua mão aí abaixo. Eu também quero orar por você, não tenha amém, pode abaixar amém. Levante a tua mão aí abaixo e diga: Senhor, amém. Pode abaixar amém, amém. Oh Deus grande. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Essa noite não fique com o coração duro diante do Senhor. Derrame-se diante do Senhor. Diga: Senhor, eu preciso da tua presença em minha vida. Levante a tua mão e diga: Senhor, volte a tomar conta do meu coração. Levante a tua mão e diga: Senhor, yes, I love you. Seja o Senhor na minha vida. Amém? Pode abaixar, amém? Pode abaixar. Amém? Oh Deus, nós te damos graça pela tua palavra. E te damos graça, ó Deus querido, porque pelo teu sofrimento, pela tua angústia, ó Pai, pelas lágrimas de sangue que o Senhor verteu ali, não porque, ó Pai querido, o Senhor tinha medo da situação, mas porque, ó Deus querido, o Senhor estava tomando sobre o Senhor o meu pecado, e o Senhor não conhece o pecado, o Senhor sentiu o pecado, o meu pecado sobre o Senhor ali naquele dia. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus, pelo meu pecado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama. E ama cada um de nós aqui nessa noite. E a prova maior deste amor foi a tua morte por nós na cruz do Calvário. E ó Deus, que naqueles momentos quando estamos sozinhos, naqueles momentos quando parece que ninguém ora conosco, naqueles momentos quando nos sentimos só, frustrados, ó Pai querido, naqueles momentos, ó Pai, que sentimos que era melhor até morrer, ó Deus, manda anjos, Jesus, para ouvir a nossa oração, dando-nos força, ó Deus querido, para vencermos as dificuldades que o Senhor, ó Pai querido, o Senhor mesmo esteja conosco durante os momentos difíceis. Nós agradecemos muito pela vida da Bruna e pelo aquele milagre que o Senhor fez, ó Pai querido, dessa semana. Ó Deus, que o Senhor possa continuar a abençoar a tua igreja. Ó Deus querido, que as palavras, ó Pai, da nossa boca, a meditação do nosso coração sejam em louvor a Ti. Deus, ajuda-nos a entender isso, Deus querido. Desperta a tua igreja no louvor da tua glória. Ó Deus, revela-se a nós, mas acima de tudo, ó Deus, que quando o Senhor se manifestar a nós, como o Senhor tem manifestado, ó Pai, durante essa semana, que nós possamos reagir a isso e tomarmos um compromisso de sermos melhores servos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, por aqueles que te, ó Pai querido, honraram nessa noite levantando a mão, cada um deles, ó Pai, eu sei, vou conversar com eles depois. Abençoa, Deus, e dá a eles da tua paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim do culto nessa noite. Eu queria chamar os aniversariantes do mês de março. E no mês de março o pastor também faz aniversário, não é isso? E agora chegou os 50, querem que ninguém chegasse, tá vendo? Tá, quem mais faz aniversário comigo esse mês, né? Quem mais faz? Sandra?